Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Quarto dia de CIOSP, poxa, que legal, que feira bacana. Está terminando, que pena, né, doutor? É verdade. Está Infelizmente. terminando. Mas eu estou aqui agora, estou abrindo o dia de entrevistas hoje, poxa, com o doutor Shun Janovic. Ele veio lá de Porto Alegre para conversar com a gente, parceiraço Facop, né? Alguém que tem aí movido e ensinado muita gente, tem feito a diferença lá em Porto Alegre, junto com a Facop. Mas, doutor, se apresente, vamos lá. Quem é o doutor Shuni? O que você faz na odontologia? Então, primeiro, obrigado pelo convite. É um Nós prazer que estar aqui com agradecemos. vocês aqui, fazer parte dessa família Facop aí. É uma honra, né, muito grande. A gente se sente realmente em casa, né? É uma família Sim, sim. realmente. Pois então, eu sou já ortodontista há praticamente 26 anos, Tá. né? E desses 26 anos, mais de 20 dando aula de pós-graduação, Olha, né? uma história longa, né? Uma história longa, já deu para ver bastante coisa, apesar de ser um gurizinho novo, né? 20 e poucos anos, né? Ainda bem que o pessoal não tá me vendo, mas mas Não, tá vendo estão sim, ó, vendo tá depois, né? vendo. Puxa vida. Não deu pra enganar, Não não, deu para doutor. Não enganar. conseguimos. Mas daí tenho mais de 20 anos aí nessa luta aí diária aí de tentar compartilhar conhecimento aí. Legal. Sou especialista em ortodontia, sou mestre em engenharia biomédica. Tá. Eu digo que eu sou daqueles louquinhos que gostam de entender como é que o material funciona. Por que que um fio termoativado funciona, tem essa capacidade, por que que um Sim. clipe de um bract e tudo mais. E nessas andanças aí, nesse acúmulo de conhecimento, que ainda me falta muito, ainda tem muita coisa para aprender, eu acabei juntamente com dois colegas, inicialmente com o Dr. Temístico Izuki e depois um pouquinho mais tarde com o Dr. Taher Hamid, acabando criando um bract, desenvolvendo um bract em cima de toda a bagagem que a gente tinha ali, coisas que a Tá. gente considerava que seria interessante ter num bract, Que é o bracket duplo slot. que é o bracket duplo slot, Tá. que a gente acabou sentindo falta, porque uma coisa que eu acho muito legal é que, além de professor, eu sou clínico, eu atendo no meu consultório. Ah, isso é perfeito, E eu né? acho É a que isso união dos dois. faz a É. diferença, Sim. né? Eu estava falando até ontem aqui com uma colega aqui, como é importante eu ensinar uma coisa que eu faço no meu E consultório. que dá certo, né? Você Que dá faz, certo, pratica, ou dá até certo. dizer que não dá certo. Sim, sim, Olha, sim. fiz e não deu certo, não faço. Não faço porque não dá certo. Encurta o caminho, né, do aluno. Então assim, às vezes tem excelentes profissionais, mas que acabam sendo mais teóricos e acaba, às vezes, né, a gente vê que na Sim. prática não é bem assim. Então me dedico também à minha clínica também e senti falta na clínica, a gente sentiu falta na clínica de uma ferramenta, porque o bract é uma ferramenta que Tá. nos desse recursos a mais. Legal. E aí foi aí onde a gente começou a desenvolver esse projeto de uma forma bem arcaica, a gente brinca desenhando num guardanapo. Olha só. E aí a gente viu, isso aí parece estar interessante, quem sabe vamos Quem sabe vai dar patentear. certo, né? E aí essa história começou em 2009 Tá. e em 2014 a gente obteve a patente americana Olha que legal. de inovação, como algo novo no mundo Que inteiro. legal, que legal. E aí a partir daí começou a nossa história aí do duplo slot aí. Poxa, mas aí, me conta, assim, qual que é a diferença dele, vantagens? Então, o que a gente tem assim de características principais, né? Tá. Se a gente falar, por exemplo, de um bracket convencional, que é aquele bracket que todo mundo conhece, que já tem há muitas décadas, Certo. é um bracket que apresenta somente uma ranhura, somente um slot no centro do corpo do bracket. Tá. Excelente, maravilhoso, usei por muito tempo e funciona muito bem. Sim. Qual que é o grande problema? A gente sempre gostou de algumas coisas, por exemplo, uma técnica que é chamada de sobrearco, que é usar dois fios dentro do mesmo slot, Tá. tá? Onde um fio trabalha como ancoragem e o outro fio faz o movimento onde a gente quer. Sempre brinco para meus alunos, nisso, a primeira aula assim, de especialização, pergunto para eles quem é que gosta de física, física do colégio. A maioria diz que não. Eu digo, então eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Você A vai ortodontia precisar. é física. É. Puramente física. E as leis que regem a ortodontia são as leis de Newton, principalmente a Que terceira, interessante. ação e reação. Entendi. A toda ação tem uma reação de mesma Perfeito. intensidade, sentido contrário. Perfeito. E é o que acontece na boca. Então a gente vai fazer um movimento, eu conserto um dente, mas acaba estragando os vizinhos.
Entendi. No momento que eu posso usar 2 fios, eu posso usar um fio para segurar quem eu não quero que se movimente e o outro fazer o movimento onde eu quero. Entendi. O problema qual que era? No momento que tu usava esses 2 fios dentro do mesmo slot, vamos para a física de novo, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, o mesmo espaço. O que acabava acontecendo? Tu tinha dificuldade de manter esses 2 fios ali dentro da ranhura e tu acabava gerando um atrito muito grande entre os 2 fios e acabava diminuindo o movimento. Tá. E aí foi onde a gente pensou, por que não ter 2 slots? Por que não dividir isso? Entendi. A gente já usava alguns brackets autoligados que tinham um tubo acessório, que era um tubo fechado, que era muito interessante, a gente conseguia até mudar a posição dos fios, não botar na mesma ranhura, mas se tinha dificuldade muito grande de inserir nesse tubo fechado, exatamente por ser fechado. Foi onde a gente pensou, vamos abrir. Vamos botar 2 slots abertos Certo. no centro do corpo da peça. Então, assim, foi exatamente o que a gente fez. A gente pegou, criou um bracket com 2 slots no centro do corpo do bracket, paralelos, independentes, existe uma parede que divide os dois. E para completar um pouquinho mais a loucura, um dos slots tem a dimensão de 18 por 30 e o outro é 22 por 28, ou seja, é um bracket bidimensional. Olha só. Só para aumentar um pouquinho a loucura aí. E isso daí é em curto tempo do tratamento, você enxerga vantagens? O grande problema hoje da ortodontia, o que a gente vê, né? Às vezes alguns que a gente chama de erros de tratamento, Tá. né? Os erros de tratamento se dão às vezes principalmente em função diagnóstico e planejamento, a falta de diagnóstico, o Sim. erro no diagnóstico, e às vezes o mau uso da mecânica, né? Às vezes tu escolheu uma mecânica legal, só que tu acabou não usando essa mecânica adequadamente, Tá. ou ela acabou dando o que a gente chama de efeito não desejado. Exatamente por aí. Eu corrigi uma coisa, mas acabei estragando outra. Certo. E o que acontece? Isso que eu estraguei era algo que não estava no meu planejamento. E eu acabo tendo que fazer mais mecânicas para E aí você poder fica mais corrigir. tempo. E isso acaba aumentando o tempo. Sim. No momento que eu consigo fazer uma mecânica controlada, onde eu consigo mexer onde eu quero e onde eu não quero, isso torna muito mais fácil. Entendi. E a gente brinca que, na realidade, isso facilitou muito até a vida do profissional. Isso é o mais importante. Tá? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, porque muitas vezes o paciente ele vai no consultório dizendo o que ele quer colocar na boca dele. Né? Eu queria colocar um bracket assim, eu queria colocar um alinhador. Porque hoje o YouTube, o Google, ele dá informação pro cliente, né? Perfeito. Eu acho assim, todas as ferramentas são válidas, Sim. mas quem tem que escolher é o profissional. Eu também, isso eu tenho certeza. Ele é o especialista. E essa é a minha ferramenta de trabalho. É. Então eu tenho que usar uma ferramenta que facilite o meu trabalho. Claro. E que entregue o melhor resultado pro paciente. Para o paciente, que é o resultado final, e que é algo que incomode menos, que doa menos, que seja mais rápido e tudo mais. E, por outro lado, também a gente tem, às vezes, uma dificuldade, às vezes, até de colaboração do paciente. Por exemplo, vou te dar um exemplozinho rápido. Final do tratamento, fase final. Não sei se tu já usaste aparelho. Usei. Tem que usar aquelas borrachinhas para juntar o dente de cima com o dente de baixo, que é a intercuspidação. Eu vou confessar pro doutor, não usou. usei ela. Normal, ninguém usa. Gera dor, é desconfortável, não é estético. Eu brinco que meus pacientes tinham fábricas de elásticos. Porque eu perguntava, precisa mais? Não, eu tenho bastante. Pô, eu dei quase contadas, né? Tipo, assim, não era para você ter, né? Produziu essas borrachas, né? O que a gente está fazendo para te ver como é que é a ideia? Eu não preciso também sempre usar 2 fios. Eu posso variar os slots dentro da mesma arcada. Entendi. Então, por exemplo, eu posso botar em um dente, eu posso botar num slot mais oclusal, no outro eu posso botar num slot mais cervical. Sim. Com essa variação, eu consigo fazer essa intercuspidação sem usar elásticos. Olha que legal. Fantástico, então, fantástico. São várias mecânicas, a gente até brinca que é um bracket, mas infinitas possibilidades, porque a possibilidade que nos abriu foi muito grande. Porque tem uma variável que é o paciente, né? E essa variável, ela é bastante importante, né? Bastante importante, bastante. E todo mundo que já usou aparelho sabe como é que é, sabe o desconforto que é. Realmente. E eu sempre tenho o pessoal brinca lá que eu tenho
provérbiozinho que eu sempre digo lá, que menos é mais, né? Eu sempre falo, menos é mais, menos é mais. Porque quanto menos coisa eu botar na boca do paciente, Olha que interessante melhor para isso. todo mundo. Poxa, que É legal. melhor para o paciente, é mais confortável para ele. E se esse menos conseguir me gerar todo o controle que eu quero no meu tratamento, melhor ainda. Melhor ainda. Poxa, doutor, e vem cá, vamos lá. A gente sabe que a tecnologia, né, tá muito avançada, que o estudo tá muito avançado, e o doutor é um parceiro FACOP, né? Com certeza. Então, assim, se o profissional, poxa, não se especializar, não buscar conhecimento, ele vai ter mais despesa, ele não vai conseguir entregar talvez o melhor resultado, né? Como o doutor enxerga toda essa questão do estudo do profissional? Sabe, eu acho isso é uma pergunta excelente. Até aqui no Congresso a gente tem conversado bastante com vários colegas aí, Sim. vários professores aí. Infelizmente tem muitas empresas, às vezes, que tem um conceito de que tu não precisa mais praticamente saber ortodontia, porque a empresa te fornece Fornece o... né, sim. o tratamento pronto, né? Mas não existe, né? E não existe isso. Cada paciente tem uma peculiaridade, né? Isso é uma bomba relógio, porque tem tratamentos que vão te exigir conhecimentos que só quem estudou... Que o protocolo não vai dizer o que fazer, Às vezes né? quem estudou, às vezes não sabe. Sim. Né? Quem não estudou não vai conseguir, vai acabar se perdendo, vai acabar se quebrando. Então, assim, eu acho que o conhecimento ele engrandece. É uma coisa... É o maior tesouro que a pessoa pode ter, né? Sim. Acho que é dinheiro, às vezes a pessoa diz dinheiro. Dinheiro vem e vai. O dinheiro, ele é... Conhecimento ninguém te tira. Sim, sim. Conhecimento ninguém nunca vai te tirar. O conhecimento te abre portas, né? Te gera, na realidade, benefícios. Sim. Hoje eu vejo muito paciente procurando profissional que gera conhecimento, que tem conhecimento, que expressa conhecimento. Ele gera valor, né? Ele fala, poxa, se esse cara tá ensinando alguém, ele vai me entregar o melhor. E hoje, assim, ó, eu brinco que o tio Google, né? O tio Google é fantástico. E ao mesmo tempo não, né? Ao mesmo tempo não, Porque justamente. aquele profissional que se valia do ilusionismo de contar mentiras, contar histórias bonitinhas, hoje o Google mostra que já não é assim. Porque eu posso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, só um pouquinho, ó, tá aqui, eu procurei no Google aqui, não é assim, né? Então isso fez com que gerou que realmente a pessoa precisa ter conhecimento para poder explicar. O paciente quer saber o que vai ser feito na boca dele, né? E ele gosta quando tu mostra esse conhecimento para ele. Poxa, doutor, olha, obrigado. Gosto de falar, né? Tu viu? Não, assim, quietinho, não, mas... isso que eu ia te falar, assim. Na verdade, não vou nem mais chamar de doutor agora no final, vou chamar de professor. Nada, Porque foi uma aula que nós tivemos aqui. Abrimos o nosso dia de entrevistas hoje muito bem, com a régua lá em cima. Então já deixo uma responsabilidade para quem vem depois. A régua tá alta, galera. A régua tá alta. Que legal. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe os seus projetos, a parceria lá com a FACOP, lá no Sul, que prospere muito. Tem tanto aluno aí, né, que encha todas as salas. Pô, se Deus quiser, agradeço mesmo, né? Dou o convite aí para quem quiser lá nos visitar lá em Porto Alegre, lá, para quem quiser visitar a FACOP Porto Alegre, lá ela tem parceria com a escola IAPOM lá. Que legal. A gente tem os cursos de especialização, os cursos de aperfeiçoamento, tudo, onde é ensinado o bracket duplo slot. Lá os alunos usam o bracket duplo slot, além de outros também usam o duplo slot. Ou seja, lá, casa de ferreiro, o espeto não é de pau. Não é de pau, a gente... Mata a cobra e... Show de bola. Obrigado mesmo, obrigado por essa oportunidade. Tamo junto, doutor. Muito obrigado. FACOPcast, a nossa voz é a odontologia.